amém? Amém. Esse amém foi para mim, agora é para Jesus. A graça e a paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é noite de salvação, você crê nisso? Amém. Hoje Deus não te trouxe desse lugar, irmão. A Bíblia diz que até uma folha que cai de uma árvore por permissão de Deus, amém? Deixa eu cantar uma música aqui para vocês, para a gente começar a apertar o nosso coração para ouvir uma palavra de Deus, amém? Feche seus olhos onde você estiver agora. Esse momento aperta teu coração. Essa noite Jesus, Ele está nesse lugar. E nessa noite Ele pergunta o que queres que eu te faça. Nessa noite Jesus pergunta o que queres que eu te faça. Hoje pela parte da tarde eu vim para cá para a igreja em oração no altar, de joelhos prostrados aos pés de Jesus. E Deus falava para mim: Ramon, hoje é noite de salvação. Existem pessoas que vão chegar à noite aqui mortas espiritualmente. Existem pessoas que hoje vão chegar nesse lugar desacreditadas. Aleluia! A Bíblia diz, Salmo 121, alevo os teus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro e o seu socorro vem de Deus. Ele sabe como você chegou nesse lugar nessa noite. Ele sabe nessa noite você chegou nesse lugar com o teu coração ferido, com o teu coração machucado. Existe dor no teu interior, existe dor na tua vida, mas essa noite Deus já vai dizer que Ele vai sarar dor nesse lugar. Levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Quando os ventos sopram contra mim e as tempestades parecem não ter fim, de onde virá o meu socorro? Entromendo-me de ti, que criou os céus e a terra, e que podes me livrar de todo o mal. Sai minha dor, sai minha dor, sai minha dor, Senhor, sai minha dor, sai minha dor, sai minha dor, Senhor. Você pode levantar suas mãos e dizer: sai minha dor, ao bálsamo de Gileade. Deus manda dizer que vai passar as dores de corações feridos nesse lugar. Sai minha dor, Senhor, que a salva de palmas bem forte de nosso Deus. Deus está nesse lugar. E hoje Ele vai sarar feridas. Hoje Deus vai sarar corações que chegaram nesse lugar agora. Pessoas que estão desacreditadas ministerialmente,
mas hoje é noite de salvação. Se coloca de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer aos pastores, pastor César, pastor Helene, pastor Jair, que está na frente desse trabalho. Agradecer minha família que se faz presente nesse lugar, meu pai e minha mãe, que sempre me apoiam misteriosamente. Minha amiga Vânia Mendonça, Deus abençoe. Minha amiga cantora Alana, Deus abençoe a sua vida. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Hoje Deus tem uma palavra impactante para a tua vida, amém? Você não chegou nesse lugar em vão. Deus hoje mudará a tua história. Se você achou, diga amém. Se você está sem Bíblia, pega uma carona com o vizinho aí do lado. Pega uma caroninha, fala, meu irmão, me deu uma carona. Estou desarmado, mas não vou deixar de ler a Bíblia com você, amém? A Bíblia diz, Marcos capítulo 10, versículo 46. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão, se encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho. Pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas repreenderam e mandavam que ele calasse a boca, e ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. E eles chamaram e disseram: coragem, levanta-te, porque ele te chama. Então Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Bartimeu respondeu: mestre, eu quero ver de novo. Respondeu Jesus: vá, você está curado, a tua fé te salvou. No mesmo instante, Bartimeu começou a enxergar e seguiu com Jesus no caminho. Feche os olhos em nome de Jesus. Oh Deus, esse aqui é o teu povo, Deus, que se encontra neste lugar, meu Pai. Oh Deus, que a tua palavra venha entrar em nossos corações, oh Deus. Que o Senhor venha liberar o que o Senhor quer falar da tua igreja, meu Pai. E nessa noite, Deus, vidas vão ser renovadas nesse lugar. Que pessoas vão ser renovadas, Deus. Que pessoas vão sair desse lugar com uma autoestima levantada. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Pai. E nesse culto de fé, Deus, nesse culto de milagre, Deus, nós vamos exercer a nossa fé para Ti, Deus. Nós vamos colocar a nossa confiança, Deus. Nós cremos que o dia de amanhã será melhor do que o de hoje. Nós cremos, ó Deus, que um novo amanhecer. E se você chegou nessa noite, nesse lugar, no teu coração machucado, eu já profetizo sobre a tua vida algo novo da parte de Deus. Você mudará de direção. Você sairá nessa noite cheio do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Jesus. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Dá salva de palmas se assim. Queridos, essa palavra é uma palavra muito conhecida, mas toda vez que se ouvir falar de Bartimeu, sobre o cego que estava no meio do caminho, sempre Deus traz uma revelação diferente. Eu já ouvi essa palavra milhões de vezes por aí. Até mesmo com Mateus, quando a gente viaja, a gente sempre diz essa palavra. E a gente sempre vê uma revelação da parte de Deus para a nossa vida. E hoje não será diferente. A Bíblia diz que Bartimeu era filho de Timeu. E Bartimeu era cego. Bartimeu não conseguia enxergar.
Jerusalém naquela época, as pessoas que eram deficientes, que eram impossibilitadas de fazer alguma coisa, eles usavam uma capa para dizer que aquela pessoa era impossibilitada. Então Bartimeu usava uma capa. E naquele dia, Bartimeu estava lá, no meio do caminho, na multidão, e ele ouviu dizer que Jesus estava passando naquele lugar. Mas parece impossível Bartimeu ver Jesus, porque naquele lugar a Bíblia diz que existia uma grande multidão. Aos olhos humanos é impossível você, cego, falar, o cego fazer alguma coisa, trabalhar, aos olhos humanos é impossível. Mas Bartimeu estava no meio do caminho, pedindo esmola, com aquela capa. E as pessoas olhavam para Bartimeu pelo fato de ele não enxergar. As pessoas olhavam para ele no meio do caminho e tratavam ele como mendigo. Ele é impossibilitado, ele não pode fazer nada, ele vai estar com a vida perdida porque ele é cego. E isso muitas vezes é assim na nossa vida, querido. Às vezes você tenta cantar na igreja, às vezes você tenta falar de Deus, mas pelo fato de você não ter um bom conhecimento, pelo fato de você não cantar bem, as pessoas olham para ti diferente. Mas essa noite Deus vai te capacitar. Essa noite Deus vai te levantar para fazer a diferença. E a Bíblia diz que Bartimeu estava no meio do caminho e ele ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar. Jesus era conhecido em Jerusalém como aquele que curava, aquele que libertava, pelo fato dos milagres que ele já tinha feito na cidade. Então Jesus era conhecido como o rei. Ele curava, ele libertava. E Bartimeu ouviu que Jesus estava passando naquele lugar. Rapidamente, Bartimeu exerceu a sua fé, encheu o seu peito e falou: eu quero conhecer quem é esse Jesus. Quem sabe ele tem a solução para o meu problema, quem sabe ele pode me curar. Jesus ia passando no meio do caminho com os seus discípulos. Existia uma grande multidão. Parecia ser impossível Bartimeu chamar a atenção de Deus. Mas a Bíblia diz que Bartimeu encheu o seu peito e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que várias vezes ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão falava: te cala, Jesus não vai te ouvir, te cala. E muitas vezes na nossa vida existe essa multidão. Olha aquela multidão que estava em Jerusalém. Mas muitas vezes na tua casa, quando você é bono de Deus, muitas pessoas mandam você se calar. As pessoas lá no teu trabalho mandam você se calar. As pessoas não acreditam em ti. As pessoas de Jerusalém não acreditavam que Bartimeu poderia ser curado, já era uma causa impossível, não dava mais jeito, pastor. Mas Bartimeu usou a sua fé. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei como você chegou nesse lugar nessa noite. Quem sabe você parou no meio do caminho. Quem sabe nessa noite você está caído no meio do caminho. Você desistiu daquilo que Deus tem para a sua vida. Quem sabe nessa noite você se encontra como Bartimeu. Bartimeu estava no meio do caminho, parado, desacreditado. Mas existia uma esperança. Aquela esperança era Jesus que estava passando naquele lugar. E eu quero dizer nessa noite que a tua esperança é Jesus. Pode o mundo dizer que você não é capaz, pode as pessoas dizer que você não vai conseguir, mas eu tenho uma coisa para dizer como profeta de Deus: Deus é contigo, Deus já sou eu, Deus é filho da tua mãe. Mas quem sabe você está falando: Ramon, Deus falou que ia cumprir isso, ia fazer isso, e eu estou aqui na mesma situação, a minha vida está indo de mal a pior. Deus esqueceu de mim, Deus não me ama
a tua mãe se esqueça do seu filho, eu, todavia, não esquecerei de ti. Deus não esqueceu de ti. Deus não vai te deixar no meio desse caminho. Assim como Deus não deixou Bartimeu no meio do caminho, naquela situação, Deus não te chama pessoas nesse lugar que não vai te deixar no meio do caminho. Deus não pega a tua mão e vai dizer: eu acredito em ti, eu acredito em ti. Se você quer, dê um aleluia, nossa, meu irmão. E a Bíblia diz que Bartimeu usava uma capa. E essa capa que Bartimeu usava, naquela época em Jerusalém, era sinal de humilhação. As pessoas olhavam para ele e falavam: ele é possibilitado, ele é um coitado, ele é um mendigo. É um pobre coitado, é um mendigo velho. Nessa noite eu quero levar o mundo espiritual. Quem sabe nessa noite você chegou nesse lugar com uma capa na tua costas. Aleluia! Uma capa de desprezo. Quem sabe você nessa noite chegou com um fardo pesado. Uma capa de humilhação. As pessoas sejam humilhadas. Está pesada, a tua costas está pesada. Existe uma capa sobre a tua vida. Mas essa noite Deus manda dizer que Ele vai arrancar capas desse lugar. Deus, essa noite Ele vai tirar aquela capa da humilhação, aquela capa do desprezo, e Ele vai colocar uma capa da salvação, uma capa de milagre na tua vida. Há um bálsamo de Gileade. Significado de bálsamo é cura. Deus manda dizer que nessa noite Ele vai curar, Ele vai renovar. E Bartimeu não temeu pela multidão. E a Bíblia diz que Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Bartimeu, ele clamou de uma forma diferente. Deus, ele vê quando você clama com fé. Às vezes a pessoa vem aqui no altar e fala: por essa causa me põe de joelho e ora, mas não tem fé, pastor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Bartimeu estava cego, mendigo no meio do caminho, mas ele chamou a atenção de Deus de uma forma diferente. E existem várias pessoas na Bíblia, a Bíblia revela que existem várias pessoas que chamaram a atenção de Deus. Zaqueu subiu numa árvore e chamou a atenção de Deus. Zaqueu Jacó travou uma luta com o anjo, falou: só sai daqui quando o Senhor me der minha bênção. Como é que você tem clamado a Deus? Será que você tem clamado com fé? A minha Bíblia diz que a fé, ela move montanhas. E naquele dia, Bartimeu se levantou no meio do caminho e falou: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus falou no meio do caminho e falou: chama ele, que eu vou curar ele, porque ele chamou minha atenção de uma forma diferente. Aí você está falando: Ramon, por que está falando tanto de cego? Agora eu quero entrar na mensagem. Existem pessoas que estão cegos, não como Bartimeu, mas existem pessoas que estão cegos dentro da igreja. Aleluia. Como assim, Ramon? Existem escamas nos olhos. Como assim? Me explica melhor. A minha Bíblia diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você lembra que quando eu estava cantando no começo do culto, eu falei: a igreja brasileira tem sido conhecida não porque Deus cura, não porque Deus batiza nesse lugar, mas a igreja tem sido conhecida pelos escândalos que têm acontecido dentro da igreja. As pessoas estão cegas, existem escamas dentro dos olhos das pessoas. Lá em Romanos 6:23, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, não é que você pegou aqui agora, você vai atravessar ali a rua e o carro vai te bater, que vai te dar um tiro, alguém vai te dar um tiro e você vai morrer, não.
Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte espiritual. As pessoas têm deixado o avivamento sair de dentro da igreja. A cegueira espiritual tem tomado de conta da igreja. As pessoas se encontravam cegas com escamas nos olhos. Virou um costume, pastor. Eu vou para a igreja porque o meu pastor me tirou, eu vou lá dançar, vou cantar, vou falar e vou para minha casa e acabou a conversa. Não. Deus, ele tem mais para você. Aleluia. Deus, ele tem mais para você. Eu tenho 23 anos, um dia as escamas esteve nos meus olhos. Eu não sou santo. Eu sempre fui criado na igreja. Mas eu sempre falo, eu vim ser crente há 2, 3 anos atrás. Eu era um crente sem compromisso. Eu ia para a igreja com folia. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque hoje Deus mudou a minha vida. Hoje Deus fez eu entender que eu preciso dele. E um dia as escamas esteve nos meus olhos. Começou uma situação na minha vida e eu falei, meu Deus, não quero mais saber de igreja. E eu, jovem, menino, não tinha de experiência com a vida, o mundo, abracei o mundo. Fui para a prostituição, para a bebedeira. Mas eu sabia que Deus tinha uma promessa na minha vida. Aleluia! Queridos, foram 2 anos que eu passei viciado da igreja. Foram os piores 2 anos da minha vida. Eu conheci muita coisa, eu fiz muita coisa errada. Eu fiz muitas coisas erradas, mas eu sabia que Deus estava comigo. Eu me lembro uma vez que eu estava dentro da boate. Era de madrugada, eu estava muito bêbado. E eu me lembro que eu vi uma pessoa lá. E essa pessoa estava desviada também. Eu nunca me esqueço desse dia. E essa pessoa foi até mim e ela falou assim: nossa, rapaz, tu que está aqui. Cara, uma vez Deus te usou para minha vida lá no ginásio coberto com uma vigília. Eu estava pensando em me matar. Eu ia passando na frente, eu estou comigo essa pessoa. Eu ia passando na frente do ginásio coberto, eu vi aquele monte de gente lá. E eu entrei para aquele lugar. E quando eu entrei, eu vi que era você que estava cantando. E você estava cantando aquela música: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Ele falou que eu estava passando aquele momento difícil. E já estava tudo certo para quando eu chegar em casa eu me matar. Mas naquele dia, quando eu vivo dizendo que tem promessa de Deus não morre, quando eu vivo profetizando, algo de Deus entrou na minha vida, e aquele espírito de morte foi repreendido da minha vida. Naquele mesmo momento, mesmo bêbado, eu caí em desespero e chorei. Eu estava mais com meus amigos, eu comecei a chorar, falei: meu amigo, me leva, me tira daqui, pelo amor de Deus. Então existiam escamas nos meus olhos. E uma coisa que eu nunca esqueço também, eu tinha uma casa com os amigos meus, que era todo mundo da igreja, todo mundo estava desviado. E lá é onde a gente fazia muita coisa errada. E eu me lembro que a gente tinha passado a noite bebendo. De manhã, quando eu acordei às 9 horas, com uma ressaca, quando eu abri meu celular, eu olho no WhatsApp, eu vi uma mensagem da minha mãe, um áudio. E ela falava assim: Ramon, ninguém acredita mais em ti. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não sei onde é que tu está agora, mas Deus manda te falar isso e isso. Ela começou a falar. E naquele momento eu comecei a chorar. E aquele meu amigo que estava desviado do meu lado começou a chorar também. E cada dia mais Deus estava falando comigo. Eu estava na fila do banco resolvendo uma coisa. Ela viu uma velha, 60 anos, se arrastando. Ela falou: meu filho,
Eu não te conheço, eu nunca te vi. Mas eu te vejo nesse Brasil todo viajando, cantando para Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque existia escama nos meus olhos. Eu estava cego, eu não enxergava mais. Não que eu estava cego materialmente, mas eu estava cego. Existia o pecado, o desprezo, a capa da humilhação. Eu estava podre de pecado. Eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ver. Mas Deus pegou pela minha mão e disse: eu acredito em ti. Esse João te deixou morrer no meio do caminho. E é o que Deus diz para mim nessa noite: Deus não vai te deixar morrer no caminho. Assim como Ele curou aquele cego Bartimeu, que clamou, que pediu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai te curar, te libertar dessa noite. Abasto de poderes. Eu vou tirar um segundo para adorar o Senhor. Eu vou tirar um minuto para fazer a tua mão, feche teus olhos e fala: Jesus, eu estou aqui. Eu preciso de ti. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abasto de poderes. Abasto de poderes. Existe uma promessa de Deus para a tua vida. Aleluia. A Bíblia fala a história de Davi. Davi, ele era o menor da casa de Jessé. Glória a Deus. Aos anos do ano, Davi não era nada, pastor. É tanto quando Jesus mandou escolher o rei de Israel, mandou ir lá na casa de Davi. O que é que o pai de Davi fez? Mandou ele lá para trás das ovelhas, né? Fala: Davi, é o seguinte, vai lá para trás e fica lá. Ele ficou sem entender, mas ele foi. A Bíblia diz que seus irmãos lá, forte, muito forte, fisicamente preparado para ser rei, um bom físico. E Davi era o menor, ele foi lá para trás. E quando chegaram para escolher o rei de Israel, não está aqui o rei de Israel. Cadê o resto do seu filho, dos seus filhos? Ainda existe um lá atrás. Manda chamar ele. E mandaram chamar Davi. E eu creio que Davi estava lá de joelho, apacentando as ovelhas. Glória a Deus. E ele dizia: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Mil cairão à minha direita, mil cairão ao meu lado, na esquina à minha direita, mas eu não serei atingido.
diz que quando Davi foi derrubar o gigante Golias, a Bíblia diz que os seus irmãos falaram: ele não vai conseguir. Muita gente dizia que ele não vai conseguir. As pessoas falavam: ele não é capaz. Mas com uma pedra, Davi derrubou aquele gigante. Mas não foi a pedra que derrubou o gigante, foi a fé de Davi. E assim a tua fé vai derrubar o teu problema.